Senhor, por mais uma vez, permitiu que aquele povo fosse levado cativo para uma outra nação, para um outro país, para poder levar uma vida escravizada, debaixo de servidão. Então o rei Nabucodonosor, naquela época, sitiou, invadiu ali Judá, Israel, e levou todos cativos. Haja visto que o profeta, como todos têm ele na Bíblia, como o profeta chorão, aquele que profetizou por 40 anos e não viu nenhuma das suas profecias acontecerem, aconteceu nessa época, depois da morte dele, quando o rei Nabucodonosor entrou ali, invadiu Israel, levou todo o povo cativo por causa de seus pecados. A Bíblia diz, irmãos, que Jeremias sempre falava, sempre profetizava, e as pessoas olhavam e diziam: todas as profecias desse profeta, e nenhuma ainda aconteceu, ele profetiza, mas não acontece. Esse é um profeta chorão, porque, irmãos, ele sempre estava se humilhando diante dos pés do Senhor, procurando saber, tentando entender o porquê. Se nós formos entrar nessa frustração, irmão, nós vamos ficar como Jeremias, procurando saber os porquês da vida, os porquês da vida, irmão. Olha, eles têm tanta resposta para nos dar, vazia, sem ego, sem afirmação, sem atitude, porque hoje eu e você, irmão, muitas das vezes nós nos encontramos como ele também, querendo saber dos porquês. Papai. Por que nós estamos dessa forma? Por que nós estamos vivendo assim? Por que o Senhor não responde? Por que a nossa vida ainda não melhorou? Se nós servimos a um Deus de promessa, a um Deus que é dono da prata, que é dono do ouro, a um Deus que profetiza e o milagre acontece. Papai. E por outro lado, muitas das vezes Deus está em silêncio para nós, Deus muitas das vezes nos provando para que nós possamos entender e compreender que os porquês dele é passageiro na nossa vida. É um ponto de interrogação que fica diante da nossa palavra, dizendo: por que, Senhor, está sucedendo tudo isso sobre a minha vida? E ali fica um ponto de interrogação, porque nós não obtemos resposta. Por que é que nós sofremos? Por que é que nós passamos por luta? Por que é que nós passamos por tanta dificuldade hoje? Se nós servimos a um Deus que é o dono da promessa. E muitas das vezes questionamos por que é que essa promessa ainda não se concluiu na minha vida. Deus usou o A, Deus usou o B, Deus usou pessoas dizendo que isso iria acontecer na minha vida, que Ele iria me abençoar, mas até agora nada. Meu Deus. Estamos debaixo do porquê, porque muitas das vezes, Senhor, aquela pessoa que está ao nosso redor, aquela pessoa que trabalha na mesma empresa que ele conseguiu uma promoção. Eu não estou dizendo ato de orgulho, não, estou dizendo em ato de servidão. Aquela pessoa que trabalha, faz a mesma operação que você. Quando de repente aquela pessoa, irmãos, ela é promovida e começa a ganhar o triplo daquilo que você ganha, e você é um dizimista e aquela pessoa não, aquela pessoa de repente do nada muda o quadro de vida dela, a pessoa ela fica bem financeiramente e você é um servo fiel, adorador a Deus e continua vivendo e levando aquela mesma vida que você vinha levando antes. Às vezes nós tentamos procurar entender, saber o porquê que tudo isso sucede na nossa vida, mas nós não entendemos porque o nosso Deus ainda não nos deu a resposta de tantos porquês da nossa vida. Só que Ele disse que nós devemos profetizar. Se você quer algo novo na sua vida, se você quer mudança na sua vida, abra a tua boca e profetize. Aleluia! Se muitas das vezes você está passando por uma luta, por uma dificuldade, profetiza, pede providência para Deus, ainda que muitas das vezes essa providência venha a demorar, mas você pode ter certeza que no momento certo e na hora certa Deus vai te abençoar. Aleluia! Se nós desanimarmos, se nós pensarmos em parar, nós nunca vamos alcançar e conquistar os nossos objetivos. Papai. Hoje nós estamos aqui, irmão.
procurando, tentando saber o porquê que Deus ainda não providenciou, não entrou com a providência, não enviou as almas. Se Deus prometeu, e até agora não cumpriu. Por que, Senhor? Talvez o Senhor ainda, irmãos, está trabalhando, Deus ainda está gerando. Deus está preparando o lugar, Deus está preparando a sede, Deus está preparando o povo. Aleluia. Talvez hoje você está aqui sem entender, mas talvez o Senhor está falando no coração de algum empresário. Deus está colocando no coração de alguém, né? Porque, irmão, o Senhor não vai fazer cair dinheiro do céu, não. Ele vai usar aquele que tem para poder abençoar a obra dele. Sabe por quê? Deus tem visto a sinceridade do coração de vocês, irmão. Então Deus vai usar quem tem para abençoar aquele que não tem. Aleluia. Deus vai usar aquele que tem capacidade para poder montar, fazer, construir a casa dele. Aleluia. Só depois nós vamos entender o porquê dos porquês da vida. Porque ainda estamos aqui. Deus ainda está gerando, Deus está fazendo acontecer. Talvez amanhã, talvez daqui um mês, daqui um ano, Deus vai reverter a situação. Talvez essa pessoa ainda está trabalhando em silêncio, está construindo, está fazendo o firmamento da casa do Senhor, do ministério. Porque para Deus nada é impossível ao homem. Eu não posso chegar e falar assim, eu vou construir. Para mim é impossível. Mas para Deus pode usar alguém grande aí, irmão. Por intermédio de uma live, alguém pode ver e falar, e Deus tocar no coração daquela pessoa, e aquela pessoa falar, vou eu construir, vou eu fazer. Porque o Senhor toca no coração daquele que Ele quer. E muitas das vezes nós achamos, irmão, que nós passamos por tanta coisa, Deus em silêncio, e não está ouvindo nossa oração. Deus está. Deus só está preparando o momento e a hora certa para nos abençoar. Aleluia. Então, hoje é momento de profetizarmos, né? Não vamos questionar. Vamos somente profetizar. Eu estou cansado de andar de a pé. Profetiza uma bicicleta que o Senhor vai providenciar. Eu estou cansado de andar de ônibus. Senhor, profetiza que Ele vai te arrumar uma condição. Nós servimos a um Deus que é dono da prata e do ouro. Eu tenho certeza que Deus conhece a necessidade de cada um, e é onde Ele entra na providência. Lembra que Tiago disse? Pediu e não recebeu porque você pediu? Não. Pediu para o deleite da sua própria carne. Acho que é Tiago 6, 4, alguma coisa assim. Então, até aquilo que nós vamos pedir para Deus, nós temos que ter sabedoria e consciência daquilo que estamos pedindo. Aleluia. Já viu? Lá no livro de Isaías, foi Isaías que fala acerca do voto de todo. Aquele que faz um voto e não cumpre. Seria melhor que não tivesse feito. Isso também entra muitas das vezes nos porquês da vida. O Senhor, Ele ouve aquele que quando faz um propósito com Ele, a pessoa venha cumprir. Como foi dito no começo da campanha, tinha pessoas que falaram, não, vou fazer então até o... Cadê a perseverança? Fez um voto com quem? Com o pastor, será? Ou foi com Deus? É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir, porque se trata de um voto de tolo, diz o Senhor, e o Senhor vai cobrar, e a cobrança de Deus é pesada. A mão de Deus é pesada, irmãos. Aí daquele que quando faz um propósito com Deus não cumpre. Porque tem aquele tipo de pessoas, irmão, que quer status,
quer refletores, quer luzes, quer, né, aparência, mas o coração dele está longe de Deus. Meu Deus. E eu tenho certeza que todas as vezes que você profetizar algo, profetiza de coração, você vai ver Deus abençoar. Ainda que demore, ainda que Deus esteja em silêncio, mas Ele está gerando. No momento e na hora certa, Ele pode te surpreender. Aleluia! Estava lá. Ezequiel, com certeza, ele era um jovem feio. Não era de boa aparência, porque se ele fosse de boa aparência, ele tinha acompanhado Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Mas não. Ele foi apartado, foi refugado, né? Refugo. Vai para o campo, vai trabalhar como escravo. Sol quente o dia inteiro. E lá estava ele. E o povo levando aquela vida de servidão ali na terra dos caldeus, sabe o que aconteceu? O povo morreu espiritualmente. Acabou a fé, acabou a esperança, acabou a vontade de viver, porque quando a pessoa está levando uma vida escravizada, a pessoa desanima com tudo, perde a vontade de tudo. Verdade. Você sabendo que você está vivendo em outro país, em uma outra nação, levando uma vida escravizada, trabalhando somente para tirar o seu alimento e o da sua família, né? Acaba a fé, acaba a esperança, acaba tudo. Porque a pessoa ali não tem mais prazer na vida, né? Já leva ali, já não tem mais aquela liberdade espontânea de viver, de estar no seu lar, na sua casa, zelando da tua casa, do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos. Não! Estão vivendo debaixo de jugo, debaixo de servidão, debaixo de humilhação. Sabe por quê? Desobedeceram a Deus. Meu Deus. Voltaram a praticar tudo que praticavam antes. Idolatria, feitiçaria, porfírias, né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre Gálatas 6, né? Os prazeres da carne. É o que está acontecendo hoje. Quantas pessoas de oração, outra hora orava, hoje em dia já não está mais orando, não ora mais. Estão lá em Gálatas 6. Prazer da carne. O espírito lutando contra a carne. Porque naquela época Nabucodonosor levou o povo todo preso e cativo. Hoje em dia, o mundo aí fora está aprisionando o diabo, está aprisionando as pessoas, como o rei Nabucodonosor aprisionou e oprimiu. Quantas pessoas estão sendo oprimidas hoje no mundo de servidão aí fora? Meu Deus. Esse mundo aí fora que representa os caldeus, representa o Egito. Quantas pessoas estão debaixo de servidão, levando uma vida escravizada? Pastor, mas que tipo de escravidão você está falando? O adultério, cobiça. Pessoas que estão escravizadas nos seus pecados, nos seus vícios. Quantas pessoas eram para estar aqui hoje, mas estão assistindo uma série, estão no Facebook, no Instagram, pessoas nesse momento que era para estar aqui adorando a Deus, está na frente do computador, do notebook, do celular, muitas das vezes fazendo coisas até mesmo que desagradam a Deus. Pessoas que estão escravizadas, pastor Aracaque, pelos aplicativos, pelos celulares, pelos sites. Aquela época, Nabucodonosor levou o povo preso, cativo. Eles morreram espiritualmente, sabe por quê? Estavam levando uma vida escravizada. Hoje não é diferente. Meu Deus! O mundo aí fora está oprimindo o povo estão sendo escravizados também. Os celulares estão escravizando todos os dias pessoas, irmão. E deixando pessoas mortas espiritualmente.
espiritualmente, como o povo se encontrava lá na terra dos caldeus. Meu Deus! Quantos obreiros, quantos pastores, quantas missionárias, levita, que outra hora louvava a Deus com unção, com graça, com poder e autoridade, hoje já não ora, já não louva mais, já não ora mais. Por quê? Porque está levando uma vida cativa, aprisionada no celular, num aplicativo, né? Chama um missionário para louvar na igreja, não vai dar não. Que nem quando aquele anfitrião preparou a ceia ali e mandou convidar os convidados. Todo mundo se recusou, todo mundo inventou uma desculpa para não ir. Né? Mas o Senhor sabe de todas as coisas, irmão. Como naquela época o povo estava morto espiritualmente, hoje em dia não é diferente não, pastor Euracá. Deus colocou no seu coração o clamor pela nação. O povo está morto espiritualmente, o povo morreu, não tem mais espiritualidade, não tem mais Deus no coração, não tem mais o Espírito Santo. Meu Deus! O povo está morto, está seco. As pessoas hoje em dia se andam de cabeça baixa assim, ó. Povo morto. E Ezequiel, levando aquela vida de escravidão, ele ficava lá na fonte do rio Quebrado. O único lugar que ele tinha para adorar a Deus, o único lugar ali que ninguém incomodava ele, um espaço de liberdade ele tinha ali. E teve uma certa feita que ele viu algo diferente. Ele teve uma visão. Ezequiel 1:2 começa a dizer: ele viu raio, relâmpago, trovão. Ele viu uma nuvem se aproximando, ele viu uns animais, né, de um aspecto estranho, com asas, né, com duas asas para cima, uma asa no meio, uma asa para baixo, tampando os pés, e o pé esquerdo de uma forma, o pé direito de outro. Via como do lado direito era a mão de um homem, do lado esquerdo era como se fosse uma pata de um boi. Um daqueles 4 animais tinha o rosto de um homem, o outro tinha o rosto de um urso, o outro tinha o rosto de um leão. Se nós jogarmos para os dias atuais, dias de hoje, alguém vai falar que aquilo não era uma imagem, era uma aberração. Meu Deus. Que montagem era aquela? Mas se você olhar para o livro de Apocalipse sobre essa escatologia bíblica, você vai ver os tipos de animais que João contemplou também, quando ele se encontrava aprisionado na ilha de Patmos. Ezequiel contemplou tudo aquilo, né? E ele viu o relâmpago, e de repente aqueles animais andavam como se não pudesse virar, ele falava, né? E de repente, como um relâmpago, eles andavam adiante e voltavam. De repente veio uma roda gigante girando em direção dele, com uma outra roda menor vindo de encontro. Aquela roda gigante passou no meio daquela roda menor. É como aquele louvor, né? E se você for ver, tem outra religião aí que fala acerca dessa roda também. Ele contemplou a glória de Deus, irmão. E se você for olhar no capítulo 3, é porque Ezequiel era um jovem de oração, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, que estavam levando uma vida aprisionada no mesmo lugar, mas em lugares diferentes. Enquanto Ezequiel estava lá fora, juntamente com o povo, sofrendo, levando uma vida de escravidão, uma vida de servidão, tendo uma vida escravizada, trabalhando, sol a sol, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, os outros jovens estavam dentro do palácio do rei, mas sendo oprimidos também. A Bíblia diz, irmãos, que o rei falou assim: olha, dá a ração, dá minha porção e a ração para esses jovens comerem, né? Para que eles venham comer da minha comida, da minha ração. Aí Deus colocou no coração de Daniel e de seus 3 companheiros não se contaminar com os manjares do rei. Eles já leram essa história. E aqueles jovens foram diferenciados. Ele falou
ele falou lá para o mestre Sá, falou assim: olha, dê energia para nós, dá só legume e água para nós, em vez de dar vinho, dar salação aí. Você vai ver a diferença do nosso rosto, nós vamos estar bem mais espertos, bem mais diferenciados, né? Passado 10 dias, aquele mestre Sala viu a diferença naquele jovem. Aleluia. Eles foram provados também lá dentro do palácio. Lembra quando Nabucodonosor levantou a estátua lá em Dura? E ele falou: olha, eu vou colocar uma música e todo aquele que ouvir a música vai ter que se prostrar e adorar a imagem que eu criei. Meu Deus. Também levando uma vida de servidão lá dentro, embora estava dentro da província dos negócios ali, da Babilônia, dos caldeus, mas eles estavam levando ainda também uma vida escravizada. Né? Não eram as boas vestes que eles vestiam, não era a postura que eles estavam tendo. O que adianta muitas vezes, irmão, você ter do bom e do melhor, se o melhor você não tem, que é a sua liberdade? Meu Deus. De vida. Lembra da jovem que deu testemunho a Naamã acerca do profeta Eliseu? Ela estava escravizada. Ela podia muito bem, pelo seu orgulho, falar assim: essa enfermidade consome ele, mas não! Ela deu testemunho e profetizou. Aleluia! Na nação a qual ela estava tendo uma vida ali, humilhante, ela disse: olha, se tão somente o meu Senhor conhecesse o servo de Deus, o homem de Deus que habita lá em Samaria, ele iria profetizar, estender a mão e iria ser curado dessa doença, dessa enfermidade, dessa lepra, né? Dentro da nação, levando uma vida escravizada, aquela jovem deu testemunho. Aleluia. E a Bíblia diz que Ezequiel estava ali, irmão, na fidelidade com Deus, quando de repente Deus poderoso. é 9:17. Quando de repente, lá no capítulo 37, a Bíblia diz que ele viu a mão de Deus. E as mãos de Deus pegou ele. As mãos de Deus pegou ele. É 9:17. Deixa Deus usar. Deixa eu terminar. E as mãos de Deus pegou ele, né? E ele, naquele momento ali, irmãos, Deus levou ele em espírito, levou ele dentro de um vale de ossos secos. Você sabe o que é um vale? Né? Tem vales de campo de batalha, tem vale de bênção, tem vale, todo quanto é tipo de vale, mas existe também o vale da sombra e da morte. É o que estava sendo representado esse vale de ossos secos. E Deus levou Ezequiel lá em espírito, foi arrebatado e fez ele andar ao redor, e ele olhou e viu e falou: Senhor, o que é isso? E esse vale de ossos secos? O Senhor falou: tudo isso é a casa de Israel, um exército grande e numeroso que se encontra morto, sem fé, sem ânimo, sem esperança, sem vontade de viver, porque está levando uma vida escrava. Agora, filho do homem, profetiza sobre esses ossos. Eita Se Deus. você profetizar, vai estender a carne, vai estender a pele, vai nascer o nervo e vai levantar um exército. E a Bíblia diz que Ezequiel profetizou. Quando ele profetizou, diz que dos 4 cantos veio aquele vento. Meu Deus. E houve um reboliço no meio daquele vale. Sabe o que é um reboliço, irmão? Aquela coisa. Já assistiu algo assim que tudo aquilo que está separado de repente começa a se ajuntar num só lugar? Cada osso no lugar do seu osso, cada peça no lugar da sua peça. E de repente começou, irmão, cada osso, seu osso, foi se ajuntando, e ele profetizando, e de repente começou a estender a carne, a pele, os nervos, e levantou aquele exército grande e numeroso. Mas o Senhor falou: aí está todo o meu exército de Israel, mas ainda não há vida neles, eles ainda estão mortos espiritualmente. Agora você terá que profetizar mais uma vez,
para que eles vivam e voltem para a terra de Israel. A Bíblia diz, irmãos, que naquele momento Ezequiel começou a profetizar, e veio aquele vento do oriental, né, e encheu aquele lugar. Lembra quando o Senhor deu sopro de vida nas narinas de Adão, e aquilo que era morto se fez alma vivente? Eu tenho certeza que foi esse mesmo sopro, esse mesmo vento que soprou sobre aquele vale. Meu Deus! Exército numeroso que estava ali, irmão, mortos espiritualmente, começou a viver. Aleluia! Começaram a ter vida. E o Senhor diz: todo esse é meu exército e a casa de Israel. Veja, filho do homem, profetiza agora, porque eles vão retornar para a terra de Israel com vida, com ânimo e com alegria, porque eu estou tirando esse povo hoje da vossa sepultura. Eu estarei deixando a sepultura, e o meu Espírito acompanhará aonde quer que eles forem. Aleluia! Ezequiel só profetizou, irmão. Esse é um exemplo para mim e para você. Quantas pessoas estão mortas nesse mundo de perdição aí, como eu estava dizendo? Basta apenas nós profetizarmos. Vai estender a pele, vai estender a carne, vai entrar o Espírito de Deus também, para que esse povo venha voltar a adornar para Israel. Israel quer dizer a casa de Deus. Quantas pessoas já não estão mais aqui dentro hoje? Só basta profetizar que depois que estender os ossos se juntar, estender a pele, carne, nervo, entrando o Espírito, o próprio Senhor disse que eles retornariam para Israel, para a casa deles. E a casa de Deus está aqui, esperando essas almas. Basta só eu e você fazer como Ezequiel fez, abrir a nossa boca e profetizar. Aleluia! Que aqueles que estão mortos, por mais uma vez venham tornar a ter vida e venham retornar para a casa do Senhor. Vamos se colocar de pé. Eu tenho certeza que a partir do momento em que nós profetizar com fé, perante cada cadeira dessa, Deus tornará a trazer a vida.